Reverend Insanity. Capítulo 1. O coração de um demônio nunca se arrepende, mesmo na morte. Fang Yuan, entregue calmamente a cigarra da primavera e outono, lhe darei uma morte rápida. Fang, seu velho estúpido, pare de resistir. Hoje todas as grandes facções da justiça uniram suas forças para destruir este seu covil demoníaco. O lugar já está completamente cercado, desta vez você com certeza será decapitado. Fang Yuan, seu demônio desgraçado, somente por querer cultivar a cigarra da primavera e outono, você matou milhares de pessoas. Esses seus pecados abomináveis, eles são imperdoáveis. Demônio, 300 anos atrás você me insultou, tirou a pureza do meu corpo, matou toda a minha família e executou minhas próximas 9 gerações. A partir desse momento, passei a te odiar de corpo e alma, eu não quero nada além da sua morte hoje. Reticências. Fang Yuan vestia um manto verde escuro, rasgado em diversas partes, seu cabelo estava bagunçado e todo seu corpo coberto em sangue. Ele olhou ao redor. Como uma bandeira de guerra, seu manto ensanguentado ondulou um pouco, conforme a brisa da montanha passava por ele. Sangue fresco jorrava de seus inúmeros ferimentos. Mesmo parado por pouco tempo, uma grande poça de sangue já havia se formado sob seus pés. Seus inimigos o cercaram de todos os lados, não havia sequer uma saída. A sua morte não era nada além do esperado. Fang Yuan entendia muito bem sua situação, ainda assim, mesmo de frente com a morte, sua expressão não havia mudado nem um pouco, estava calma. Seu olhar era fraco, seus olhos eram como as profundezas dos lagos, tão profundos que pareciam não haver fim. As grandes facções da justiça que o cercaram não eram compostas apenas pelos anciões experientes, mas também por jovens talentosos e heróicos. Ao redor do fortemente cercado Fang Yuan, alguns deles berravam, outros zombavam. Alguns olhares brilhavam, outros estavam repletos de medo, enquanto cuidavam de suas feridas. Mas o importante mesmo, eles não ousavam se mover. Todos preocupados com o ataque final de Fang Yuan. Este momento tenso durou por 6 horas, até que o pôr do sol chegou. O sol ficou sobre a encosta da montanha, fazendo parecer que o lugar estava coberto por fogo. Fang Yuan, que se manteve em silêncio durante todo esse tempo, lentamente se virou. O grupo de guerreiros entrou em alerta de repente, todos deram um grande passo para trás. Atualmente, a rocha cinza da montanha onde Fang Yuan pisava, havia se transformado em um vermelho escuro. Por conta da enorme perda de sangue, seu rosto era anormalmente pálido, porém, devido ao pôr do sol, um brilho irradiou sobre ele. Olhando o sol se pôr, Fang Yuan riu levemente. O sol se põe acima da montanha azul, a lua de outono carrega o vento da primavera. A manhã é bela como um lindo cabelo preto e a noite como a neve. Mesmo que você tenha sucesso ou falhe, quando olhar para trás, verá que não há mais nada. Assim que falou aquilo, memórias de sua vida passada na Terra surgiram entre seus olhos. Originalmente, ele era um estudante chinês que veio parar nesse mundo por algum motivo. Ele teve uma vida difícil por 300 anos e passou por mais outros 200. Aqueles 500 anos se foram em um piscar de olhos. Tantas memórias enterradas no fundo de seu coração, elas emergiram novamente, diante de seus olhos. No final, eu falhei, Fang Yuan suspirou em seu coração. Porém, apesar da tristeza, ele não tinha arrependimento algum. Ele já havia previsto esse tipo de final, desde o início. Mesmo quando fez sua primeira decisão, já estava preparado para este tipo de coisa. Ser um demônio significa ser impiedoso e cruel, assassino e destruidor. Não existe lugar no céu ou na terra para alguém desse tipo e isso tornou-lhe inimigo do mundo inteiro, ele precisava enfrentar as consequências. Se essa cigarra da primavera e outono que acabei de cultivar for realmente efetiva, então novamente irei me tornar um demônio na minha próxima vida. Com este pensamento, Fang Yuan não conseguiu evitar e soltou um riso. Demônio maldito, do que está rindo? Todos
Fiquem atentos. O demônio vai atacar antes de dar seu suspiro final. Ande logo e entregue a cigarra da primavera e outono. Os líderes das facções avançaram em sua direção. Porém, no mesmo momento, um estrondo enorme foi ouvido, Fang Yuan foi engolido por uma brilhante onda de energia. Reticências. A chuva da primavera caía silenciosamente na montanha King Mao. Já era tarde da noite, uma leve brisa soprava por conta da chuva fraca. Mesmo assim, a montanha King Mao não era coberta pela escuridão, desde a lateral até o início da montanha, pequenas luzes a iluminavam, como uma faixa brilhante. Essas luzes brilhavam em edifícios altos, e mesmo que não chegassem à casa das dezenas de milhares, com toda certeza existiam milhares delas espalhadas por eles. Dentro da montanha, estava situada a Vila Guiyue, dando àquela montanha vazia um belo toque de civilização humana. Já no meio da Vila Guiyue, um magnífico pavilhão se fazia presente. Nele rolava uma grande celebração, e por conta disso as luzes no local eram ainda mais brilhantes que o normal, dando um tom benemérito ao local. Ancestrais, por gentileza, nos abençoem. Rezamos que esta cerimônia traga vários jovens talentosos e inteligentes e que refresque o sangue e as esperanças de vossas famílias. Quem falava era o líder do clã Guiyue, ele tinha uma aparência de meia-idade, suas costeletas já estavam começando a ficar grisalhas. Ele vestia uma túnica cerimonial branca, enquanto se ajoelhava no chão marrom meio amarelado. Seu corpo estava ereto e suas mãos encostadas uma na outra, enquanto rezava sinceramente. Em sua frente, uma caixa preta alta. Haviam 3 camadas na caixa, cada uma delas contendo memoriais de seus ancestrais, esculpidos em tábuas. Em ambos os lados das tábuas, um incenso de cobre era posicionado, uma fumaça subia dele. Atrás dele, cerca de 10 pessoas rezavam de uma forma extremamente parecida à dele. Eles vestiam roupas cerimoniais brancas mais soltas, e todos eram anciões do clã e membros importantes, ou seja, tinham uma autoridade enorme. Após as orações, o líder do clã Guiyue dobrou sua cintura e pressionou ambas as mãos no chão, se curvando em respeito aos ancestrais. Quando sua testa tocou o chão marrom meio amarelado, pequenas batidas puderam ser escutadas. Atrás dele, aqueles 10, solene e calmamente, seguiram seus movimentos. Com isso, o local foi permeado pelo som de batidas, causadas pelo contato das testas contra o solo. Quando a cerimônia finalmente acabou, todos se levantaram e quietamente saíram do templo secreto. No corredor, suspiros de alívio vindo dos anciões foram escutados, isso deixou o clima mais leve e uma leve discussão foi se iniciando lentamente. Olha como o tempo voa! Em um piscar de olhos já se passou um ano. A última cerimônia parece que foi realizada ontem, ainda consigo me lembrar dela. Amanhã começa a grande cerimônia anual, me pergunto que tipo de sangue novo encontraremos para o clã. Ah, eu espero que seja um jovem muito talentoso. Nosso clã já não se depara com um gênio há 3 anos. Exatamente. Tanto a Vila Bai quanto a Vila Xiong colheram alguns talentos extraordinários nos últimos anos. Especialmente aquele tal de Bai Ninbing do clã Bai, seu talento natural é realmente assustador. Não era claro quem tocou no assunto Bai Ninbing, mas aquilo gerou uma mudança na expressão de todos, para uma de preocupação. As qualificações do garoto eram impressionantes, apenas no período de 2 anos ele já atingiu o nível de um mestre Gu de nível 3. Dentro da geração mais nova, era possível dizer que ele era, de longe, o mais marcante entre eles. No pior cenário, ele seria pelo menos um guerreiro independente e poderosíssimo, e ninguém tinha dúvidas quanto a isso. Para nossa sorte, na cerimônia desse ano, nem todas as esperanças estão perdidas. Você está certo, parece que a linhagem de Fang Zi criou um jovem gênio. Ele foi capaz de falar com 3 meses, e com 4 já conseguia andar tranquilamente, além disso, com seus 5 anos de idade já tinha capacidade de recitar poemas.
Ele parece ser muito inteligente e talentoso, só é uma pena que seus pais tenham morrido tão cedo. Soube que está sendo criado pelos tios. Sim, esse tem uma grande sabedoria desde cedo e também nutre grandes ambições. Nos últimos tempos, ouvi falar de suas mais novas criações, Jiang Jingjiu, Yong Mei, e Jiang Shengzi, todas são excepcionais. O líder do clã Guiyue foi o último a sair do templo ancestral. Depois de fechar a porta lentamente, ouviu de relance a discussão dos anciões que percorriam o corredor. Ele sabia que os anciões estavam discutindo sobre Guiyue Fang Yuan no momento. Como líder do clã, é natural prestar atenção nos jovens marcantes e proeminentes, e acontece que Guiyue Fang Yuan era o que mais chamava a atenção entre eles. Se essa criança mostrar um talento de grau A, sendo bem cuidado, ele poderia ser comparado até mesmo com Bai Ninbing. Caso seja de grau B, ele pode se tornar um símbolo do clã Guiyue. Porém, com essa inteligência dele, as chances de ser um grau B são bem pequenas. Creio que será um grau A. Com esse pensamento, os lábios do líder do clã Guiyue se curvaram em um pequeno sorriso. Com uma tosse forçada, ele encarou os anciões e disse: todos vocês, já está tarde. Vocês devem cuidar de seus níveis de energia e descansarem bem para a cerimônia de amanhã. Os anciões se assustaram com aquelas palavras e se olharam entre eles. Pitadas de cautela estavam presentes no olhar de cada um. Apesar das palavras do líder terem sido gentis, eles sabiam exatamente o que ele realmente queria dizer com aquilo. Todos os anos, estes mesmos anciões lutavam entre si para decidirem quem ficaria com qual talento. Obviamente eles deveriam estar bem descansados e repletos de energia para o dia seguinte, onde a competição começaria. Especialmente por causa de Guiyue Fang Yuan, que tinha uma chance gigantesca de ser um potencial de grau A. Além do fato de seus parentes terem morrido de forma precoce e ele ser um dos dois últimos descendentes da linhagem de Fangzi, se quem o pegasse o trouxesse para sua própria família e cuidasse bem dele, claramente esse alguém teria pelo menos 100 anos de prosperidade dentro do clã. Antes de tudo, terei que dizer algumas palavras importantes. Quando forem competir, quero que sejam justos. Sem trapaças ou conspirações, não preciso nem falar sobre causar danos às propriedades do clã. Por favor, lembrem-se disso. O líder do clã instruiu rigorosamente. Nós não ousaríamos, não ousaríamos. Lembraremos. Com isso, desejo-lhes uma boa noite de descanso. Se cuidem. Os anciões se dispersaram lentamente, cada um com pensamentos profundos, que martelavam suas cabeças. Não muito depois disso, o corredor tornou-se silencioso. O vento da chuva de primavera soprou pela janela e o líder do clã, com passos leves, foi até ela. Imediatamente, ele respirou o ar fresco e úmido da montanha. Aquilo foi refrescante. Ele estava no terceiro andar do sótão, ou seja, ele podia ver pelo menos metade da Vila Guiyue pela janela. Mesmo que fosse tarde da noite, grande parte das casas estavam com luzes, iluminando o local, o que era meio incomum. Amanhã era o grande dia da cerimônia anual, e isso afetava o interesse de todo mundo. Uma atmosfera tensa, porém, animada, tomou conta do coração de todas as pessoas do clã, e consequentemente muitas delas não conseguiam dormir normalmente. Essa é a esperança para o futuro do clã. Com aquelas várias luzes em sua visão, ele suspirou. No mesmo momento, um par de olhos limpos também observava aquelas mesmas luzes brilhantes na noite, cheios de sentimentos complexos dentro de si. Vila Guiyue, 500 anos atrás, parece que a cigarra do primavera e outono realmente funcionou. Fang Yuan observou em silêncio. Como estava próximo à janela, o vento soprou a chuva em seu corpo. A habilidade da cigarra da primavera e outono era reverter o tempo. Dentro da classificação dos Gus místicos, a cigarra da primavera e outono atingiu o nível 7 de 10. Naturalmente, não era uma criatura comum. Resumindo, ela era capaz de provocar o renascimento. Com essa habilidade da cigarra da primavera e outono,
fui capaz de renascer, voltando no tempo em 500 anos. Fang Yaun estendeu sua mão, sua visão focou em suas jovens e macias palmas pálidas, então lentamente as fechou, abraçando essa realidade com toda a sua força. O som da garoa batendo gentilmente contra a janela penetrou seus ouvidos, ele lentamente fechou seus olhos, abrindo-os depois de um longo tempo. Com um suspiro, 500 anos de experiência. Isso realmente parece com um sonho. Mas ele sabia muito bem, isso não era um sonho.